Olá, eu sou Mônica Sampaio de Melo. Seja bem-vindo, esse é o programa Agradabilidade às Coisas Boas da Vida. E eu vou conversar com você hoje sobre armas espirituais. Está preparado? Armas espirituais. Não é muque, não é na força do braço, não é na força do intelecto. E as pessoas que são chamadas para exercer essa milícia, né, vão usar as armas desta milícia. Elas não são carnais. E tem muito crente usando arma carnal. Tem muito crente apanhando do diabo. Tem muito crente brigando com outro crente, porque não entende que a sua luta não é contra a carne e o sangue, é contra as hostes malignas. E antes, eu vou tocar um louvor que eu compus, baseado no Salmo 51, do nosso querido Davi. Ele está aqui comigo, vamos lá. Fala assim: ajuda-me, Senhor, dá-me um novo coração, um igual ao seu eu quero ter. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova-me o espírito reto, para que possa te servir de todo o coração, em espírito e em verdade. Tira-me o coração de pedra e dá-me um coração de carne. Restaura-me, Senhor, por amor do teu nome. Espalha água pura sobre mim. Oh, lava-me, Senhor, purifica-me, Senhor, pois eu quero ser limpo e te servir de todo o meu coração, pois eu quero ser limpo e te servir de todo o meu coração. Ajuda-me, Senhor. Davi confessou seu pecado, suplicando perdão a Deus, pedindo que lhe renovasse o espírito, um espírito justo, um espírito que anda em retidão com o Espírito de Deus. E o Salmo 51, ele é escrito depois que ele comete aquelas barbaridades todas, o adultério com a Batseba, a mulher do amigo dele, e que ele manda o amigo dele para a guerra, ser colocado na frente de batalha para logo ser ceifado, e realmente foi. Então o Davi também cometeu um assassinato,
e ele é considerado homem com coração segundo o coração de Deus. Muita gente não entende Deus e gosta de julgar os atos de Deus, se considerando mais justo do que o próprio Senhor. E sabe o que acontece? Para Deus, nada. Para a pessoa, separação de Deus. Uma das coisas que nós precisamos fazer a cada dia é nos convertermos. Nos convertermos de cada atitude, de cada conceito, de cada conjunto de valores, de cada sistema de crenças, crenças filosóficas, religiosas, políticas, sociais, crenças biológicas, como você pode usar a sua biologia. Enfim, existem crenças, e nós humanos, somos um conjunto de crenças. E o que acontece? As nossas crenças, tudo aquilo que nós acreditamos que somos, e tudo aquilo que acreditamos que não somos, tudo que acreditamos que podemos, tudo que não acreditamos poder fazer ou poder ser, é o que define o nosso ser para nós mesmos. Quando nós entramos no Evangelho, nós entramos com uma mentalidade religiosa, né? Porque o mundo ocidental é demasiadamente religioso para o catolicismo e o mundo oriental é demasiadamente místico e esotérico para diversas seitas e religiões, né? E o Evangelho de Jesus Cristo, a proposta do Evangelho é o arrependimento. Arrependimento de quê? Às vezes a pessoa pode falar assim, mas eu sou uma boa pessoa, eu não vivo pecando. Ok, você é uma boa pessoa. Mas, enquanto você não se conscientizar de que não é pela sua autojustificação, pela sua justiça própria, que você vai ser reconciliado com Deus, e que não há nada que você possa fazer que venha a te reconciliar com Deus, então você, enquanto você não admitir isso, você não vai ser religado. Porque o homem, o ser humano, não tem a capacidade de religar-se a Deus. Nem você mesmo, nem um outro ser humano. Somente Jesus Cristo. E somente por meio de Jesus Cristo você consegue ser religado. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, do Deus único, do Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus também, ele é Deus Filho, ele encarnou na forma de homem, 100% homem, mas 100% Deus. E ele faz parte da Trindade, composta pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Trindade não é uma palavra que nós encontramos na Bíblia Sagrada, mas nós vemos a manifestação da Trindade, por exemplo, em Mateus 3, quando Jesus Cristo vai ser batizado pelo João Batista, em que a voz do Pai testifica do Filho, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. O Espírito Santo desce como se fosse uma pomba para ficar sobre Cristo e dirigir seus passos aqui na terra. Enfim, mostrando como seria a vida daqueles que crescem em Jesus Cristo também, para irem após ele, seguirem-no e praticarem as mesmas obras que ele praticou e ainda maiores, porque ele foi para o Pai e nos enviou o Espírito Santo, que é o poder de Deus. A palavra de Deus é Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, é Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 1. O verbo que estava com Deus desde o princípio, o verbo era Deus. Jesus Cristo é a sabedoria e a justiça de Deus. E quando nós nos convertemos, a nossa justiça não vale de nada. A nossa
os nossos pensamentos bondosos, enfim, coisas que a nossa carne procura fazer para se justificar, não valem de nada. Então, é necessário que tenha esse posicionamento que o Davi falou, um espírito reto, pedir a Deus um coração puro, um espírito reto, porque somente Deus, pelo seu espírito, pela sua palavra, como a oração do sumo sacerdote Jesus Cristo, de Evangelho segundo João, capítulo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, purifica-os, né? Então nós precisamos dessa ação do Espírito Santo sobre nós, porque nós mesmos não conseguimos. Todos os nossos atos de justiça são chamados de trapos de imundícia pelo nosso Deus. Trapos de imundícia eram os panos usados pelas mulheres no ciclo menstrual, que eram considerados coisas nojentas, né? Tanto que a mulher, no seu ciclo menstrual, ela era afastada da aldeia. E eu quero conversar sobre os crentes que estão usando armas carnais. São crentes, são cristãos que não reconhecem a autoridade, não reconhecem a unção, atropelam a unção do outro. São crentes que, como toda a carne, têm a semente de rebeldia dentro de si. Então é preciso fazer essa oração, pedindo para Deus mudar o nosso coração, colocar um novo coração, alinhar o nosso espírito com o seu Espírito Santo. Porque a soberba, irmãos, eu até gravei um programa intitulado Soberba versus Cruz. A soberba nos afasta da obra redentora da cruz do Calvário, feita por Jesus Cristo. E a soberba, ela não reconhece a autoridade. A soberba, ela não reconhece o manto colocado pelo Espírito Santo no outro. Porque a soberba é vaidosa. E ela é vaidosa e é invejosa. Então é por isso que nós precisamos de um novo coração. Porque nós somos uma nova criatura. Eu estou falando para crente. Se você ainda não é um cristão convertido, um cristão protestante, mas se você já tem dentro de si os princípios de Deus, e você sabe do que eu estou falando, mas eu estou realmente me dirigindo a crentes, aos meus irmãos, à igreja de Nosso Senhor. Por quê? Porque eu sou perfeita? Não, porque eu tenho um manto sobre mim. Eu tenho um manto de autoridade, eu tenho uma unção de Deus para falar o que eu estou falando. A minha unção, essa unção de Deus sobre mim, ela vem sendo aperfeiçoada pelo Senhor ao longo dessa década. Eu não sou há 10 anos frequentadora de igreja, 11, né? Estou completando 11 nesse ano. Não sou há 11 anos frequentadora de igreja. Eu sou realmente uma missionária, uma evangelista, uma obreira, sabe? Uma pessoa que tem ministério de ensino. E eu busco a sabedoria de Deus para exercer. Ainda não cheguei nem na metade do caminho que eu creio que Deus tem para mim aqui na Terra, para que eu venha realizar as obras dele. Não cheguei nem estou perto da metade. Mas também não me preocupo. O pastor presidente, agora o pastor de honra, né, e que foi levado para o Senhor, dormiu no Senhor no início do ano, pastor presidente da denominação a qual eu pertenço, a qual eu congrego, que é a Assembleia de Deus, e a DJ, na filial Recreio dos Bandeirantes, aqui na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil.
o pastor Gilberto Malafaia, ele começou o seu ministério com 61 anos de idade. E muito trabalhou esse servo de Deus para o reino de Deus e faleceu aos 94 anos, se não me engano, 94 ou 95? Eu acho. Foi pouco depois do aniversário dele. Desse ano, de 2016. Acho que 94 anos. Né? Então, essa participação especial é meu filho André, que também congrega, né? O nosso pastor local, o pastor Arno, é o pastor da nossa família, e atualmente é o pastor Silas Filho, que preside, o neto do pastor Gilberto Malafaia, filho do pastor Silas Malafaia, é o pastor Silas Filho, que é o nosso presidente. Mas, como eu estava falando, então eu fiz 55 anos agora, há 7 dias atrás, uma semana, e eu ainda posso ser considerada assim, no princípio do exercício do ministério. Isso com 11 anos de crente, sem ser crente de banco, como eu falei. E ao receber essa mensagem, ao constatar essa mensagem, veio também com uma pontinha de tristeza, porque a falta de maturidade espiritual nos crentes causa muita meninice que gera contendas, mal entendidos, né? Porque é tão fácil quando você é guiado pelo Espírito Santo, permite que o Espírito Santo te guie, você identificar a unção do outro, o ministério do outro, respeitar o manto que está sobre o outro. Porque quem não respeita o seu manto, não respeita a Deus. Quem não honra a unção que há sobre você, não honra o Deus da unção. Porque nós somos representantes de Cristo na Terra, somos seus embaixadores. É como um país que não respeita o embaixador nem a embaixada do outro país. Ele, na verdade, ele está desrespeitando o outro país. Ele está desrespeitando as autoridades, a autoridade máxima do país é o presidente da República. Está desrespeitando. Então, quando nós não respeitamos a unção, irmãos, a pessoa não precisa ter um cargo, um título. A unção, ela é muito evidente. Eu tenho uma unção de sabedoria e de inteligência que não são dessa terra. Várias pessoas constatam isso. Porque não é da minha carne, eu não tiro da minha carne. É um dom. Muitas vezes as pessoas falam que o dom da palavra, o dom da palavra de sabedoria, é um dom de revelação. E é. Mas é de revelação dentro da palavra, o dom da palavra de conhecimento, dentro da palavra de Deus, é algo que o Espírito de Deus te traz sobre uma situação, sobre uma pessoa, sobre você mesmo, sobre a sua vida, sobre projetos de Deus para uma cidade, um bairro, um ministério, uma nação, a sua família. Então eu sempre pedi a Deus esse dom de palavra de sabedoria, dom de palavra de conhecimento, dom de discernimento dos espíritos. E esses três, junto com o dom da profecia, são os chamados dons de revelação. Estão lá em 1 Coríntios, capítulo 12, quando o apóstolo Paulo faz uma dissertação sobre os dons espirituais. Não confundir com dons ministeriais que estão lá em Efésios 4:11. Os 5 principais: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, quando a pessoa... eu fico muito à vontade
com pessoas que eu percebo que identificam e qualificam esses dons, o dom da sabedoria de Deus em mim, através da minha vida, através do exercício do meu ministério. E fico muito decepcionada quando eu estou perto de pessoas que pisam nas pérolas. E não é mais o meu ego. É algo que a pessoa está desperdiçando. Quando você faz uma reunião e você faz uma reunião para falar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus, por quê? Porque é uma estratégia que o Espírito Santo te dá para trazer pessoas, por exemplo, na sua casa, ou ir a uma determinada casa ou um determinado local para fazer uma missão específica de um ensino ali naquele lugar. E se as pessoas presentes não estiverem no mesmo espírito, não estiverem aptas a discernir, isso gera uma confusão. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos que ter discernimento quando você está no meio de pessoas e as pessoas não identificam que aquilo que você está falando vem da parte de Deus e entram em cima de você, te interrompem, desdenham, zombam, são indiferentes. E existem, o apóstolo Paulo fala, armas espirituais exatamente para isso. É sobre elas que eu quero falar aqui nessa nossa conversa. Você quer ver? Pega a sua Bíblia aí, ou não. 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 3, fala assim, o apóstolo Paulo: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, estando prontos a vingar, para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência, se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei. Eu quero pegar essa parte aqui, destruindo, verso 5, os conselhos e toda a altivez. Altivez é soberba, arrogância, presunção, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Que conhecimento de Deus? Aquele que você está pregando, irmão. Né? Muitas vezes você está falando a palavra de Deus e a pessoa... Não, peraí, a Mônica é de Deus, mas eu também sou. Ah, a Mônica sabe a palavra, mas eu também sou. Ok, mas como o apóstolo Paulo falou ali na carta, a mesma carta aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 14, dele falando de ordem e decência. Né? Então, você está fazendo a obra de Deus, você tem que fazer com ordem e decência. Você tem que respeitar a autoridade que está sobre a pessoa que está falando, porque é a unção que vai despedaçar o jugo que está sobre você. Mas se você acha que você que tem que fazer as coisas, você que tem que tomar a frente, que você isso, você aquilo, você tem que pedir um novo coração para Deus e pedir a retidão de espírito. As armas da nossa milícia não são carnais.
Por isso que nós temos que ter discernimento espiritual para identificar a unção que está sobre o irmão e para identificar que espírito é que está falando. E para você poder, com toda a autoridade, repreender, denunciando todo espírito de confusão, espírito de enfermidade, espírito de contenda, espírito de zombaria, espírito da mentira. Não é brigando com o irmão ou com a pessoa, pode até não ser seu irmão de fé, não é brigando, é usando a palavra de Deus. Então, fique com essa palavra. Toda vez que você se deparar com algo que venha, se levante contra o conhecimento de Deus que você está anunciando, você para, entra em oração, usa a palavra de Deus e esse espírito vai ser repreendido para a vergonha de Satanás e para a glória de Deus. Eu vou me despedindo por aqui, tem o nosso blog, agradabilidade.blogspot.com.br. Eu acho que o agradabilidade não tem BR, mas você tenta lá. Tem também o nosso canal no YouTube, é youtube.com/Mônica Sampaio Dependa de Deus. Você pode encontrar como Mônica Sampaio de Mello. Mônica Sampaio Dependa de Deus. Vai lá, tem vários vídeos lá. Se você quiser entrar em contato, tem aí o meu e-mail, tem também o contato lá do Facebook. Você pode conversar comigo, me chamar ali no bate-papo, tá bem? Vamos ficar juntos, vamos ficar na paz.